Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Esse episódio aqui, uma edição extra, que eu vou tentar falar sobre o que vem acontecendo nos pós-jogos do Flamengo. Ontem o Flamengo venceu o Fluminense por 2-1, sabe? Sim, o Flamengo venceu por 2-1, teve mais posse de bola no primeiro e no segundo tempo, finalizou mais vezes no primeiro e no segundo tempo, teve mais escanteios no primeiro e no segundo tempo, trocou mais passes do que o Fluminense no primeiro e no segundo tempo. O que aconteceu foi que no primeiro tempo, durante uns 30 minutos, o Flamengo marcou mal o Fluminense e o Fluminense teve condições de atacar o Flamengo, mas sem levar nenhum risco. Essa é a análise do jogo, não tem outra análise. E no segundo tempo, o Flamengo foi bem superior, poderia até ter vencido por 2 até 4 gols, mas no fim ficou de 2-1, mas uma boa atuação do Flamengo. Então, quando acaba o jogo, o que se ouve de quem estava trabalhando no jogo e de quem estava no pós-jogo, eu não assisto o jogo com o Gustavo Villani, então não assisti o jogo na Globo, assisti no Sport TV, narração do Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona e do Fernando Praz. Então, quando acaba o jogo, o Flamengo, volto a repetir, o Flamengo venceu um Fla-Flu, que é um clássico, venceu por 2-1 e foi superior durante 80% do jogo, por assim dizer. Então, o comentário deles é sempre assim: o Flamengo ganhou, mas não deu exibição. O Flamengo ganhou, mas não encantou. É sempre depreciando. Não estou falando que eles têm que tapar o sol com a peneira, nada disso, mas tem que falar o que foi o jogo. O Flamengo jogou bem, velho. Eles querem o quê? Exibição? 5-0, 4-0, não dá, velho. O futebol brasileiro é equilibrado, é clássico. Então o Flamengo ganhou, mas a impressão que dá é que o Flamengo desganhou o jogo, assim, sabe? Por que eu estou falando isso? Porque a capa desse episódio vai ser uma manchete do Paulo Vinícius Coelho. Você já deve ter visto a capa do episódio, né? O Paulo Vinícius Coelho, PVC, que trabalha na UOL agora. A manchete é: Fluminense faz Mano Menezes lembrar de derrotas que pareceram vitória na sua carreira. Olha que loucura, mano. Olha que loucura. O jornalista falou isso, a manchete dele é essa. Fluminense faz Mano Menezes lembrar de derrotas que pareceram vitórias. Eles estão glamorizando a derrota. Glamorizando a derrota. O Fluminense perdeu o jogo, mesmo o Flamengo falhando no primeiro tempo na marcação, não conseguiu levar perigo no gol do Rossi, não conseguiu fazer o gol, fez um gol lá no cruzamentozinho, no finalzinho do jogo, vai tomar um monte de gol no domingo. A análise tem que ser do que aconteceu. A pessoa que faz isso, cara, entendeu? Tá perdido. Então, ESPN e Sport TV, não só o Paulo Vinícius Coelho não, tá? Eu botei a manchete dele para ilustrar o que eu tô querendo dizer nesse episódio. No Sport TV, Lédio Carmona falando justamente isso, que o Flamengo jogou, mas não foi aquele Flamengo. Qual o Flamengo que eles querem? É claro que o time tem que melhorar, sempre tem que melhorar, mas a gente tem que ser realista. O Flamengo tá sem Pedro, sem Cebolinha, sem Michael e sem Bruno Henrique ontem. O ataque. Então, não se faz uma análise real do que foi o jogo. A gente, que é telespectador, quer ouvir sobre o que foi o jogo real, do que a gente viu. Aí os caras inventam. O Flamengo ganhou, mas não jogou bem, não. A derrota que lembra uma vitória. Uma derrota que parece uma vitória. Agora, aproveitando esse gancho, eu vou falar pra gente, tem que ficar bem atento. E como é que isso aí, o jornalismo esportivo vem caindo, cara.
Eu vou fazer 45 anos, acompanho futebol desde os 7 anos de idade, eu lembro das coisas do Flamengo e acompanho o futebol. O Corinthians foi eliminado da Copa Libertadores, pré-Libertadores. O Corinthians não conseguiu entrar na fase de grupos da Libertadores. Perdeu de 3-0 para um time do Equador, Barcelona de Guayaquil. Né? Equador não tem tradição no futebol, não tem como argumentar o contrário. Foi jogar no campo dele em São Paulo, fez 2 gols. Tinha que fazer 3 para ir para os pênaltis ou fazer 4 para classificar e entrar na fase de grupos. O Corinthians não conseguiu, é um fracasso, é um vexame. Você ser eliminado por um time do Equador na pré-Libertadores, não conseguir entrar na fase de grupos, é um vexame. Aí na ESPN, um cidadão chamado Zupac falou que o Corinthians jogou demais, que o Corinthians caiu de pé, que foi uma grande atuação, e falou assim pra mim a coisa mais óbvia que eu já ouvi, sei lá em quantos anos atrás. O Corinthians perdeu a classificação em Guayaquil, óbvio. Em Guayaquil ele perdeu de 3-0 e em São Paulo só conseguiu ganhar de 2. Ele perdeu, foi lá mesmo. Evidente. E para terminar, o Corinthians vai com tudo, com a cabeça erguida para a final contra o Palmeiras. Que análise é essa, bicho? Não consigo entender essa análise. O programa hoje do André Rizek, Seleção Sport TV, que está há anos no ar, ele começou falando hoje, ele deixou uma pergunta para o telespectador. E aí, telespectador, para você, o Corinthians foi vexame ou caiu de pé, caiu lutando? Cara, é um fracasso. Imagina se é o Flamengo passando pelo que o Corinthians passou. Então a análise do Sport TV e da ESPN, ontem à noite e hoje à tarde, analisando os jogos de ontem, é o seguinte: o Flamengo ganhou um clássico, final de campeonato carioca, contra o Fluminense, que é o adversário mais tradicional, mas não jogou bem, não é aquele Flamengo, não foi tão bom, poderia ter sido mais, sempre deixando uma desconfiança na cabeça do torcedor. Porque esses caras, eles são formadores de opinião, claro que são. Tem milhões de pessoas vendo eles. Então o torcedor vê o comentarista do Sport TV, da ESPN, falando que o Flamengo ganhou, mas não convenceu. Então ele já fica com a pulga atrás da orelha, com o técnico, com algum jogador. E o Corinthians, que foi eliminado vergonhosamente por um time do Equador, o Corinthians que deve mais de R$1 bilhão, ninguém fala nisso. O Corinthians que paga uma folha salarial altíssima. Paga não, sei lá, finge que paga, não sei, deve todo mundo, que eu nem sei se está pagando o jogador lá e não me interessa. Eu estou falando do Corinthians, mas para ilustrar o que se tornou a imprensa esportiva no Brasil, a questão do 2 pesos, 2 medidas, quando envolve o Flamengo e quando envolve outro time. Então, o Flamengo vence o Fluminense, 2-1, foi um placar baratíssimo, poderia ter sido 3, 4-1, 3-0. E a manchete do Paulo Vinícius Coelho é que o jogo de ontem faz Mano Menezes lembrar derrotas que pareceram vitórias. E o Corinthians está de parabéns. Jogou muito, lutou até o fim, mas foi eliminado no detalhe para um time do Equador. Então o torcedor vai ficar confuso se o cara não tiver a cabeça boa, não souber absorver informação. O cara vai ficar com a cabeça toda perdida, falar: pô, peraí, o Flamengo ganhou, mas não foi bom. E o Corinthians perdeu, mas foi excelente. O Corinthians vai com tudo. O Corinthians vai com a cabeça erguida para a final contra o Palmeiras. Loucura ouvir isso. E o Flamengo ganhou, mas não agradou.
impressionante o que se tornou a imprensa esportiva, assim, triste de ver. E quando envolve o Flamengo, volto a repetir, pode observar como é que é difícil assistir jogo do Flamengo. A gente não quer que o narrador ou o comentarista torça para o Flamengo, a gente não precisa. Nós somos uma nação de 45 milhões de torcedores. Não precisamos de narrador torcendo, não. O que a gente quer é que a narração e os comentários sejam do que está acontecendo no campo. Eu não vi o jogo na Globo, como eu já disse, o meu primo Felipe viu. Falou que foi nojento a narração do Gustavo Villani. Imagino o que ele deve ter passado lá. Então, assim, sabe, em algum momento isso vai ter que mudar, porque está difícil. Só para terminar, outra coisa que está difícil em jogos do Flamengo, principalmente nos clássicos carioca, são os adversários chorando, velho, querendo brigar. Flamengo e Botafogo, teve jogador querendo brigar, sempre do adversário. Aquele zagueiro retardado do Botafogo lá, acabou ficando sem um dente. Reclama de arbitragem. Flamengo e Vasco, os caras choraram do impedimento. No episódio lá de Flamengo e Vasco eu falo sobre isso. A Federação Carioca aumentou a linha de 6 para 12 centímetros. O Bruno Henrique não estava impedido. A informação é essa. Não tem como brigar com a imagem. O Eric Faria chegou a pedir intervenção da FIFA na Federação Carioca, chorando. O retardado do Pedrinho Botox Miranda, foi lá também chorar para desviar o foco do time merda que é o Vasco. Vai ser rebaixado. O time do Vasco entrou contra o Flamengo nos 2 jogos, dando porrada, querendo intimidar, querendo brigar, porque na bola não ganha. O Fluminense hoje fez uma nota reclamando da arbitragem. Só que eles são tão idiotas que na nota do Fluminense, a primeira coisa que eles falam é que o juiz não teve influência no resultado. Tá reclamando de quê, então? O juiz ontem errou para os 2 lados. Aquele juiz que apitou o Fla-Flu, eu gosto dele, que ele deixa o jogo seguir. Mas ontem faltou critério. Ele não marca qualquer faltinha. Tá de parabéns, acho isso legal. Só que tem que ter critério. Ele irritou em alguns momentos flamenguistas e em alguns momentos os tricolores. Ele não errou só contra o Fluminense, não. Aí a nota do Fluminense faz nota para tentar botar pressão pro próximo jogo. O fracassado do Mano Menezes, que só sabe lutar contra o rebaixamento há anos, arrumou confusão com o Luiz Araújo. O Luiz Araújo é mó tranquilo. Qual foi o jogo que você viu o Luiz Araújo querer brigar? Qual foi o jogo? Vamos pegar desde que o Felipe Luiz está no Flamengo. Qual foi o jogo que a gente lembra de algum jogador do Flamengo começando briga, ou discussão, ou bate-boca? Os caras se defendem, óbvio. O Mano Menezes falou merda pro Luiz Araújo, o Luiz Araújo respondeu. O Luiz Araújo falou, isso aqui é Flamengo, porra. Aí o Mano Menezes se doeu lá, é um retardado, fica arrumando confusão com o torcedor. Parece várzea, fica falando com o torcedor lá no Alambrado. No Alambrado não, lá no parapeito do Maracanã. Aí a reportagem de hoje é como se o Luiz Araújo tivesse começado a discussão. Aí cria uma polêmica. Então, assim, os adversários do Flamengo do Rio de Janeiro têm que aceitar. O Flamengo sempre foi, mas agora é mais evidente. Tem o melhor elenco do que eles, disparado. Tem infinitamente mais dinheiro do que eles. Estrutura melhor, centro de treinamento melhor, torcida muito maior do que a deles. O Flamengo já está entrando bastante dinheiro. O BAP pegou o caixa mais vazio, longe de estar quebrado, longe. Só não tinha tanto dinheiro quanto tinha porque o Landim, filho da puta do Landim,
usou o dinheiro todo, quase todo lá, para comprar o terreno e para contratar o Alcaraz. Aí o dinheiro caiu, mas já tá positivo, bem positivo já. Vai entrar muito mais dinheiro agora com a Flamengo TV, vocês devem estar acompanhando isso aí. Então os caras não conseguem ganhar em nada, eles querem ganhar no grito, querendo dar porrada, reclamando de arbitragem. Em todos os jogos que o Flamengo ganhou, Botafogo, do Vasco, 3 vezes nesse Campeonato Carioca, na fase de classificação e nos 2 mata-mata, teve reclamação de arbitragem, teve show. O Fluminense, para não ficar fora, nota de repúdio. A primeira frase: o Fluminense reclama da arbitragem, porém entende que a arbitragem não influenciou no resultado. Tá reclamando de quem então? Então, essa série de fatores que eu falei aqui agora, que está irritando de ver o jogo do Flamengo. Dá vontade de ver o jogo no mudo. E quando acaba o jogo, eu pelo menos sempre gostei, como eu disse, desde a minha infância, sempre gostei de quando acaba o jogo, ver a mesa redonda, ver o debate, rever os gols, ver a análise do jogo. Mas o que eu tirei de conclusão ontem à noite e de hoje, dos jogos que ocorreram ontem, é de que o Flamengo ganhou, mas está mal, não foi isso tudo. O Corinthians perdeu vexaminosamente, mas está de cabeça erguida. Aí não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Abraço.